Olá, meninos do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula. O tema dessa aula é misturas e substâncias. Primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre as propriedades da matéria. Toda matéria possui como propriedade em comum massa, volume e densidade. A massa, por exemplo, é a quantidade de matéria que tem um corpo ou objeto. Por exemplo, eu tenho um copo de plástico. Ele tem de quantidade de matéria, ou seja, de massa, 100 gramas. Quando eu pego esse copo e coloco sobre uma balança, o que é registrado nessa balança vai ser a massa daquele meu objeto, que, como eu falei, é de 100 gramas. A massa, ela vai ser registrada em grama, quilograma, miligrama. Essa vai ser a unidade de medida que é representada pela massa. Então, a massa de um corpo ou de um objeto vai ser representada por essas unidades de medida. Nós temos o hábito de falar que nós estamos pesando o nosso peso, quando nos referimos na verdade, à massa. Então, o peso de um homem de 70 quilos. Esse termo está incorreto. O correto seria a massa de um homem é 70 quilos. Isso porque o que é registrado na balança, aquela quantidade de matéria, se refere à massa. Mas o que seria o peso, então? O peso nada mais é do que a massa sobre a atuação da gravidade. Quando eu falo de peso, eu não estou falando apenas da massa daquele corpo, mas como que a gravidade atua sobre ele. Por exemplo, nessa primeira imagem, eu tenho o isopor e o ferro. Vocês podem perceber que nessa primeira imagem, a balança aqui está em equilíbrio e eu tenho registrado a mesma massa, que vai ser de 1 quilo. Tanto o isopor quanto o ferro contêm a mesma massa, possuem a mesma massa, ambos de 1 quilo. No entanto, são objetos que possuem pesos diferentes. Se eu pedir para você carregar 1 quilo de isopor e 1 quilo de ferro, vocês vão perceber a atuação da gravidade diferente nesses dois objetos. Eles possuem pesos diferentes. Você vai ter uma resistência muito maior para carregar 1 quilo de ferro do que 1 quilo de isopor. Olha na charge abaixo. Eu tenho John falando para o Garfield. Você está muito gordo. Estou ouvindo. Quero que você perca peso, viu bem? Falou. Ei, aonde você vai? A um planeta cuja gravidade seja menor. Garfield está correto, porque John pediu para que ele perdesse peso. Quando eu perco peso, significa que a atuação da gravidade sobre o meu corpo, ela está vindo de uma forma diferente, ela está vindo com uma força menor. Quando eu perco massa, aí sim eu estou emagrecendo. Então, o correto seria o John virar para o Garfield e falar: eu quero que você perca massa e não peso. Quando você perde massa, você está perdendo em quantidade de matéria, que é o que é registrado na balança. Quando você perde peso, significa que você está perdendo a força gravitacional que está exercendo sobre você. Então, para você perder peso, você teria que sair do planeta Terra e ir para uma região, um outro planeta que contenha uma gravidade menor, uma gravidade diferente da nossa. Entenderam isso daqui? A diferença entre massa e peso?
Já o volume é o espaço ocupado por um corpo ou um objeto. E a densidade é a relação entre essa massa e o volume. Por exemplo, eu tenho aqui três exemplos, três imagens que foram classificadas como A, B e C. Nessas três imagens, vocês conseguem perceber que os cubos, ou seja, o espaço ocupado pela matéria, é o mesmo. O tamanho dos cubos aqui são iguais. Significa que o volume ocupado pela matéria é igual. São três exemplos aqui de matéria ocupando o mesmo volume. Então, o volume nada mais é do que o espaço ocupado pela matéria. Já a densidade é a forma com que essa matéria se distribui nesse volume. Ou seja, é a quantidade de matéria que é distribuída sobre um determinado volume. Nessa letra B aqui, no exemplo B, eu tenho uma quantidade de matéria distribuída por um determinado volume, e essa quantidade de matéria, ela é relativamente grande, tanto é que essa matéria ela se encontra concentrada sobre esse determinado volume. Já na imagem C, eu tenho uma quantidade de matéria bem menor que se encontra distribuída por um mesmo volume. Isso significa o quê? Que quanto maior a quantidade de massa em um determinado volume, significa que esse objeto ele vai ser mais denso. Quando eu tenho uma quantidade de massa distribuída em um volume maior, ou seja, se eu aumentar o volume, a minha densidade será menor. Quanto mais concentrada aquela matéria estiver sobre um determinado volume, quanto maior a quantidade de massa em um determinado volume, maior a densidade. Quanto menor a quantidade de massa sobre um determinado volume, concentrada em um determinado volume, menor será a densidade, ok? As substâncias químicas e os elementos químicos também. Os elementos químicos, eles são representados, distribuídos em uma tabela periódica. Na tabela periódica eu encontro apenas os elementos químicos, ou seja, eu encontro átomos, eu não encontro moléculas. Em uma tabela periódica, por exemplo, eu tenho o átomo de carbono, eu tenho o átomo de alumínio, eu tenho o átomo de hidrogênio. Então, eu tenho apenas a representação de átomos. Eu não tenho a representação de moléculas. No entanto, dificilmente esses átomos, eles são encontrados sozinhos na natureza. Quando eu tenho eu encontro na natureza, na verdade, na maioria das vezes, são moléculas. Ou seja, os átomos, eles se unem para formar uma determinada molécula. Por exemplo, eu tenho aqui dois átomos de hidrogênio que se unem para formar uma molécula, que é o gás hidrogênio, H2. Ou eu tenho dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio que se unem para formar a molécula de água, H2O. Então, átomos, eles tendem a se ligar para formar moléculas. Os átomos ou elementos químicos, eles vão constituir, então, as moléculas, certo? Essas moléculas, elas podem se agrupar para formar substâncias. E essas substâncias, elas podem ser de dois tipos. Eu tenho substâncias simples e substâncias compostas.
Quando eu tenho uma substância simples, significa que nessa substância todas as moléculas são representadas por apenas um tipo de átomo, um tipo de elemento químico. Nesse caso aqui, eu tenho uma substância chamada ozônio. O ozônio é formado pela molécula O3. E nessas moléculas que formam essa substância do gás ozônio, eu tenho apenas um tipo de átomo. Que átomo é esse? O oxigênio. Quando eu tenho uma substância composta, significa que eu vou ter na minha substância moléculas que contêm tipos de átomos diferentes. Cuidado que eu não estou falando em quantidade. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui de substância composta, eu tenho o átomo de hidrogênio e o átomo de oxigênio formando essa molécula, independente da quantidade que eu tiver de cada um deles, tá? Quando eu falo em substância composta, significa que ela vai ser formada por 2 ou até mesmo mais tipos de átomos. Na minha substância simples, que eu dei de exemplo aqui, eu tenho 3 átomos de oxigênio, formando a molécula do gás ozônio. Então, não interfere a quantidade de átomos, mas sim o tipo. A substância simples que eu dei de exemplo contém apenas um tipo de átomo, que é o oxigênio. A substância composta que eu dei de exemplo aí contém apenas 2 tipos de átomos, por isso uma substância composta. Tipos de átomos diferentes, formando uma molécula, eu tenho uma substância composta. Na substância composta aí eu tenho o hidrogênio e o oxigênio, formando a molécula de H2O. Essa classificação que eu dei de simples e composta, ela é para substâncias que são puras. Uma substância pura, como vocês viram aí, que ela pode ser simples ou composta, mas para ela ser considerada como pura, eu preciso ter no mesmo recipiente o mesmo tipo de molécula. Por exemplo, nessa primeira imagem aí. Nessa primeira imagem, eu tenho representado aqui a molécula por 2 átomos, e eu consigo perceber que ele é o mesmo tipo. Isso porque eles são representados pelo mesmo tamanho, a mesma coloração. Então, são 2 átomos do mesmo tipo. Vamos supor que esses átomos aqui sejam de hidrogênio. 2 átomos de hidrogênio aqui têm o mesmo tipo de átomo que estão ligados formando essa molécula. No entanto, se eu analisar a substância como um todo, eu só encontro esse tipo de molécula. Ó, H2, 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 H2. Isso significa que essa substância aqui, ela é pura. Eu não tenho nenhuma mistura nela, eu não tenho nenhum outro tipo de molécula associado aqui. Já nessa segunda imagem, eu também tenho uma substância pura. Como que eu sei disso? Porque eu encontro sempre o mesmo tipo de molécula. Tá vendo que as moléculas são iguais? No entanto, é uma substância composta, porque são formadas por átomos diferentes. Essa bolinha cinza que eu representei como hidrogênio. Então, 2 átomos de hidrogênio ligado, suponhamos que essa bolinha amarela seja de oxigênio. 2 átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio, opa, aqui formou uma molécula de água. Se eu tenho tipos de elementos químicos, tipos de átomos diferentes, eu tenho uma substância composta. Mas essa substância, ao mesmo tempo, ela é pura porque ela é formada pelo mesmo tipo de molécula. Conseguem perceber? Eu consigo produzir misturas também de substâncias a partir do momento em que eu vou misturar moléculas diferentes. Nessa primeira imagem aí que eu coloquei para vocês, eu tenho uma substância pura. Ela é uma substância pura
Porque nessa primeira imagem, a água aí, ela contém apenas moléculas de H2O, apenas moléculas de água. Não contém outro tipo de molécula misturada a ela. Já na segunda imagem, eu tenho água e açúcar. Eu misturei moléculas diferentes, logo eu tenho uma mistura. A água que chega nas nossas casas aí, da torneira, ou até mesmo a água que a gente compra, água mineral, ela não é uma substância pura. Nela, eu encontro moléculas diferentes. Eu posso encontrar minérios, no caso da água mineral. Na água que chega nas nossas casas, eu encontro cloro, por exemplo. Então, são misturas. Nesse caso aqui, a minha primeira imagem, eu tenho uma substância pura, porque nela contém apenas molécula de água, apenas H2O. Já na segunda, é uma mistura, porque nela, além das moléculas de H2O, eu tenho moléculas de açúcar. Se essas imagens elas não tivessem descrição nenhuma, vocês dificilmente iriam perceber que elas possuíam alguma diferença, não é? Lógico que depende da quantidade de açúcar. No entanto, se eu colocar uma quantidade de açúcar muito pequena, você dificilmente ia perceber qual era pura, qual era uma mistura. Quando eu tenho uma mistura em que um composto químico consegue se dissolver totalmente em outro, ou seja, a água, ela dissolve o açúcar aqui totalmente, que eu não consigo identificar as duas substâncias aqui. Isso significa que essa mistura aqui, ela é considerada como monofásica, ou seja, apresenta apenas uma fase. Eu não consigo identificar onde é água, onde é açúcar nessa minha mistura. Eu consigo visualizar apenas a água. É como se estivesse aqui apenas uma substância. Quando isso acontece, eu tenho uma mistura que é chamada de homogênea. Homo vem de igual. Então, eu consigo ver como se fosse uma substância só. Isso pode acontecer também com misturas que contenham alguma coloração. Por exemplo, um pozinho de suco dissolvido na água, quando você vai fazer aqueles preparos de sucos artificiais. Quando você dissolve o pozinho de suco na água, suponhamos que o suco seja de morango. O pozinho, a partir do momento que ele é dissolvido na água, você consegue visualizar um líquido vermelho, no caso, pelo sabor que eu dei de exemplo. Você está visualizando ali um líquido vermelho. Você não consegue identificar nesse líquido, onde é água, onde é o pozinho de suco. Você não consegue diferenciar as substâncias que foram misturadas ali. Logo, eu tenho ainda assim uma mistura homogênea, mesmo tendo essa coloração. Então, mistura homogênea significa que eu não consigo identificar fases diferentes na minha mistura. Olha a diferença da mistura heterogênea. Na mistura heterogênea, eu consigo identificar fases diferentes. Nesse primeiro exemplo, eu tenho água misturada com areia. Vocês podem perceber que a areia ela não se dissolve na água. E ela acumula no fundo, formando uma fase diferente. Eu consigo identificar claramente as duas substâncias, a água e a areia. Na segunda imagem, da mesma forma, eu consigo identificar claramente as duas substâncias, o óleo e a água. Ou seja, eu tenho fases diferentes que foram representadas em um mesmo recipiente. Essa mistura heterogênea, ela significa que ela contém duas, três, enfim, mais fases que eu consigo identificar várias substâncias em uma mesma mistura. Suponhamos que antes de eu colocar a areia nesse primeiro exemplo, tenha sal dissolvido na água. E eu coloco a areia depois.
Esse sal que está dissolvido na água já estava formando uma mistura. Anteriormente era uma mistura homogênea, quando eu dissolvi o sal na água, mas a partir do momento que eu coloquei a areia, já virou uma mistura heterogênea. Eu vou ter 3 compostos diferentes ali misturados no meu recipiente. Eu vou ter a água, o sal e a areia. No entanto, ainda assim formando 2 fases. Então, não necessariamente os compostos que você mistura serão representados por uma fase diferente em uma mistura heterogênea. No exemplo que eu acabei de citar para você, eu coloquei a água, o sal e a areia, que eram 3 compostos e mesmo assim formavam 2 fases. Então, a quantidade de compostos que são misturados ali não significa que vão formar uma fase diferente. Mas a partir do momento que formou 2 ou mais fases, eu já considero como uma mistura heterogênea. Entenderam? Pessoal, muitíssimo obrigada. Espero ter contribuído de alguma forma para clarear um pouquinho o conteúdo aí para vocês. Espero que vocês tenham um pouquinho de paciência aí nesse período que nós estamos vivendo. Nós vamos enfrentar tudo isso juntos. Qualquer dúvida, podem me procurar via direct no Instagram, via e-mail ou pela plataforma delas. Um super beijo e até a próxima aula.